Lembra do que a gente abordou na aula passada? Sobre as partes da introdução, como a gente pode começar uma redação. Vocês ainda se lembram disso? Lembra? Olha, a Erika disse que sim. Tá, eu quero saber agora a resposta do resto. Aí também disse que sim. Tá, ainda falta. Sim, tá legal. É o seguinte, a aula de hoje vai ser continuação da aula passada, né? A gente estudou um pouquinho sobre como a gente pode iniciar nosso texto, e hoje nós vamos falar das outras duas partes da redação, que é o problema e a nossa queridíssima amiga tese, né? Então vamos iniciar. Hoje é a parte 2 da aula de introdução, nossa última aula sobre introdução, tá? Então é muito importante que hoje você consiga entender de fato o parágrafo de introdução, porque hoje é nosso último encontro sobre introdução em si. Né? Lá na frente a gente vai voltar a falar sobre repertórios, né? Repertórios que você pode utilizar para iniciar a redação, então a introdução e tudo mais. Mas a gente não vai voltar a estudar a estrutura da introdução. Só pontos assim, repertórios e tudo mais. Tá beleza? Vamos seguir. Hoje é a nossa aula número 2 de introdução e é isso. Hoje, nossos dois tópicos é como apresentar o problema e como apresentar a tese. Dois pontos super importantes. E agora vamos começar com um negócio que é exclusivo. É exclusivo para vocês aqui do nosso curso, Premium. Que eu não expliquei no curso gratuito, não porque eu não queria ou vou prejudicar as pessoas, mas porque vocês têm que ter algum certo tipo de prioridade. Mas, bora lá. Hoje eu trouxe para vocês como a gente pode apresentar o problema na redação. Apesar de, às vezes, parecer muito óbvio, vou apresentar o problema na introdução e tudo mais. Tá, mas como que eu apresento esse problema? Hoje eu trouxe para vocês a explicação de como a gente pode apresentar problema na introdução. Só lembrando que a gente vai começar a nossa redação com uma contextualização. A segunda parte da nossa redação é a introdução, tá bem? Ó, segunda parte da introdução é a apresentação do problema. Falei errado. Tá, beleza? Então, essa explicação da de agora é a segunda parte da nossa introdução. Bora lá. Como a gente apresenta o problema? Inicialmente, quando o problema for contrário ao repertório. Nesse caso, é o seguinte: vamos supor que o repertório fale de uma situação positiva. O problema, automaticamente, como é um problema, é um aspecto negativo, é uma coisa ruim. Então, quando você for ver, eu comecei com um repertório positivo, um repertório que fala sobre uma coisa boa. Mas só que no Brasil não está acontecendo como essa pessoa está falando. Está um negócio diferente, está um negócio ruim aqui no Brasil. Então, são ideias opostas. E por conta disso, tu deves utilizar um conectivo adversativo. Só lembrando, o conectivo adversativo é aquele conectivo que dá a ideia de oposição, tá? E também tu tem que contradizer, tu tem que contrapor a ideia do que o autor está falando, ou o filme que tu mostrou, ou, enfim, o teu repertório que tu apresentou no início da tua introdução. E aqui eu trouxe um exemplo de introdução para a gente analisar como que eu fiz isso mais ou menos, tá? Que é mais ou menos essa forma que a gente vai tentar seguir ao longo do nosso curso, aqui na parte da apresentação do problema na introdução. Comecei aqui com o meu repertório. A educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Né, uma frase aqui. Essa frase, expressa por Nelson Mandela, político africano, reflete sobre a necessidade do compartilhamento dos assuntos educacionais, pois por meio desse conhecimento as relações sociais podem melhorar. Nossa, eu simplesmente coloquei a frase e dei uma breve. Eu falei quem foi o autor, né? Sempre falando do autor, e disse a profissão dele, né? Político, de onde ele é, africano, e eu meio que expliquei um pouquinho da frase. Depois eu disse, entretanto, que é um conectivo adversativo. Por que eu coloquei entretanto? Porque a ideia do autor, do Nelson Mandela, fala da importância da educação. A educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Sabe? É uma frase que fala de uma coisa boa. Entretanto, no Brasil vê-se a permanência do analfabetismo, representando dessa forma a falta do ensino para diversos indivíduos, o que contraria o pensamento do autor. Tá? Então, aqui, nessa parte que eu grifei, é a apresentação do meu problema, em que eu digo que no Brasil existe a permanência do analfabetismo, que
seria o tema ali, né? A permanência do analfabetismo na sociedade brasileira, ou algo assim. Tá? Então, aqui eu disse que, diferentemente do que o autor está dizendo, no Brasil tem a permanência do analfabetismo, que é uma questão que contraria o pensamento do autor, entende? Então, aqui, entretanto, conectivo adversativo, tá? Sendo que eu comecei a minha redação com um aspecto positivo. Depois vim trazendo o problema como um aspecto negativo, tá? Ideias opostas, então um conectivo que dá a ideia de oposição. E depois eu vim dizendo que, o que está acontecendo no Brasil. No Brasil acontece isso aqui. E aí depois eu vim contradizendo, vim contrapondo a ideia do autor, né, em que eu disse que, representando dessa forma a falta de ensino para diversos indivíduos, o que contraria o pensamento do autor. Então, isso aqui, ter a falta do ensino, isso contraria o que o autor está dizendo lá em cima. Entende? Então, quando eu coloco isso aqui, de certa forma, eu estou ligando o meu repertório com o problema. Porque não adianta só simplesmente jogar o repertório e partir para a apresentação do problema e só ficar nisso. Mas eu tenho que contradizer ou concordar com aquele repertório de alguma forma, tá bem? Para eu não deixar aquele repertório escapar e para deixar um repertório muito mais produtivo. E, por fim, termina com a minha tese. Ficou complicada essa parte? Ou deu para entender? A Erika disse que para ela tá tranquilo. Bom, eu preciso da resposta do resto, porque não adianta a gente só ir empurrando com a barriga, a gente tem que entender. Como ficou um silêncio, eu vou reexplicar. A gente começou a nossa redação aqui com uma contextualização positiva, falando de uma coisa boa, correto? Essa frase aqui do Nelson Mandela fala de uma coisa boa, fala da importância da educação, que a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Então, a minha contextualização foi inteiramente positiva. Falava sobre uma coisa boa, que é a importância da educação. Depois, quando eu venho apresentando o problema é uma coisa negativa, é uma coisa ruim. Então, positivo é o contrário de negativo. E por conta disso, eu vou ligar essas duas partes com um conectivo que dá a ideia de oposição, que no meu caso eu coloquei entretanto, mas também poderia colocar o contudo, todavia, no entanto ou porém, tá? Então, liguei essas duas partes com um conectivo que dá a ideia de oposição. E eu vim dizendo o que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo de fato, porque não adianta simplesmente só jogar repertório, tem que dizer o que está acontecendo no Brasil, qual é o problema do nosso tema. No Brasil, vê-se a permanência do analfabetismo. Isso aqui é o problema, é a permanência do analfabetismo, correto? E aí eu vim relacionando, depois que eu coloquei a permanência do analfabetismo, eu vim relacionando a permanência do analfabetismo com o pensamento do Nelson Mandela, representando dessa forma a falta do ensino para diversos indivíduos, né? O que contraria o pensamento do autor, porque o autor ele fala que tem que ter ensino para todo mundo. Só que o que está acontecendo no Brasil é a falta do ensino para diversas pessoas, entende? Então, aqui eu concordo, eu meio que contradisse, sei lá, não sei como eu posso dizer. Enfim, eu falei uma ideia. Ah, Jesus, contrariei o repertório, pode ser, posso dizer assim. É basicamente isso. E agora? Deu para entender? Pelo menos eu acredito que agora tem ficado mais simples. Agora sim. Pronto, fechou. Tá? Então, no lugar do entretanto, eu poderia colocar o contudo, todavia, no entanto, porém. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Quando a gente está começando com um repertório que é positivo, só que o problema automaticamente é negativo. Então a gente colocaria o entretanto, todavia, contudo, bem aqui, e colocaria qual é o problema. Tá beleza? Vamos supor que a gente coloque. Aqui eu coloquei uma frase, mas se eu colocasse uma questão histórica é uma coisa boa, uma questão histórica boa. Aí eu começaria lá, durante esse período histórico aconteceu isso aqui, essas pessoas eram valorizadas, não sei o quê. No entanto, no Brasil atual, vê-se não sei o que, sabe? Então, como era uma coisa boa, agora é uma coisa ruim. Então, vou colocar um conectivo que dá a ideia de oposição. Tá bem?
Esse é o primeiro caso. Quando a gente, no problema, vamos contrariar o repertório. Vai ter uma ideia contrária, sendo que no repertório era uma coisa boa e no problema uma coisa ruim. E tem a segunda situação, quando o problema estiver de acordo com o repertório. Nesse caso, é quando o repertório já fala de uma coisa ruim, geralmente já está relacionado com o problema ali, e o repertório também é uma coisa ruim. Então, como são ideias que estão de acordo, então vou escrever expressões que dão ideia de mesmo sentido. Tá? Por exemplo, nesse sentido, aqui embaixo. Nesse sentido, nesse viés, sob esse viés. Ou simplesmente colocar no Brasil ou odiernamente, de maneira análoga, analogamente, na realidade brasileira atual, nessa perspectiva. Então, diversas expressões que a gente poderia utilizar nessa parte para ligar o nosso repertório com o problema. Nesse caso aqui, é uma redação nota 1000. No caso dela, ela colocou, ó, em consonância com a realidade de Arthur, o Arthur é o cara do repertório dela. Ela escreveu dessa forma. Tu pode também colocar qualquer conectivo daqueles que eu citei, nesse sentido, sobre esse viés e tudo mais. Nesse caso dela, o repertório está de acordo com o problema. O repertório, ele tem relação com o problema diretamente. Naquele nosso caso, era a importância da educação. Né? O nosso Mandela falando que a educação é muito importante para as pessoas. É claro que ele não fala com essas palavras, né? Mas ele queria falar basicamente isso, que a educação é muito importante. Mas estava acontecendo uma coisa de ruim, que não era todo mundo que tinha acesso à educação. Né? Então, ideias contrárias. No caso dela, ela vem dizendo o repertório dela, que é o do Coringa, e que já é um repertório que fala de uma coisa ruim, né? Que. Cadê? Vou ler. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual frequentemente é atacado nas ruas. Então, esse aqui já é um repertório ruim, que fala que ele ri de maneira exagerada e ele sofre diversos ataques nas ruas. Isso já é uma coisa ruim. E aí, como já é uma coisa ruim, ela coloca em consonância com a realidade do Arthur. Porque ela está concordando, ela está continuando com a mesma ideia. Correto? Já é uma coisa ruim. E aqui vai apresentar de novo uma coisa ruim. Tá? Então, já que a gente vai continuar no mesmo estilo, né, no mesmo lado, a gente vai colocar um nesse sentido, nesse viés. No caso dela, ela colocou em consonância com a realidade do Arthur, que é o personagem aqui. Tá beleza? E aí vem apresentando o problema. Tá certo? Esse segundo caso, deu para entender? Eu acho que é até mais fácil dessa segunda vez. Tá certo, vou confiar em vocês. Então, nós temos essas duas formas de apresentar o problema. Quando a gente tiver o problema que for contrário ao que a gente está fazendo na contextualização, que a gente vai sempre colocar um coesivo que dá a ideia de oposição, conectivo adversativo, e quando a gente escreve um problema que está de acordo com a contextualização, que a gente vai escrever aqueles conectivos que dão ideia de mesmo sentido. Então, essa foi a apresentação do problema. É mais ou menos dessa forma que a gente vai apresentar o problema na redação. É claro que só tu assistindo essa aula não vai adiantar de nada. Tu tem que realmente pegar e treinar, porque é só o treino que vai te levar à perfeição. Tá bem? Então, vamos lá. Agora vamos para a tese. Né? A tese, que é a parte mais importante de um texto do estilo argumentativo, que é o posicionamento crítico de um autor. Correto? A gente estudou um pouquinho sobre a tese, na aula gratuita, não sei se vocês participaram, mas a gente falou um pouquinho sobre a tese. A tese é um negócio muito importante. A tese, ela é a parte que vai definir se o teu texto é dissertativo, argumentativo ou só dissertativo. Quando a pessoa não apresenta uma tese na redação, automaticamente já perde pontuação na segunda e terceira competências. Por quê? Se a pessoa não apresenta um posicionamento na redação, a pessoa está desrespeitando o estilo de texto dissertativo argumentativo. Correto? Então, o que é o texto dissertativo argumentativo, né? Eu falei sobre isso antes, lá na segunda aula, eu acho. Eu falei que o texto dissertativo argumentativo é aquele que a gente vai falar sobre um determinado problema, apresentando nossos argumentos em relação àquele problema. Então, se tu não apresenta argumento na tua redação, automaticamente tu não está obedecendo esse estilo de texto, né? E como é que a gente apresenta o argumento na redação? Por meio da tese.
Tá bem? Então, automaticamente já perde ponto na segunda competência por causa disso e já perde pontuação também na terceira competência porque a pessoa não argumentou direito. Não teve o projeto de texto para a pessoa relacionar os parágrafos, para a pessoa realmente argumentar e tudo mais. Tá bem? Então, sempre, sempre, sempre tem que ter tese. Sempre, em todos os casos. Serão selecionados 2 argumentos, tá? Esse é o nosso ponto de partida aqui, para o resto do curso. Nós vamos selecionar 2 argumentos, sendo que o argumento 1 será discutido no D1 e o argumento 2 vai ser discutido no D2, tá? De modo geral, na tese, nós vamos apresentar 2 argumentos. Na tese da introdução que eu estou falando, né? Na parte que a gente vai apresentar a tese. Nós vamos selecionar 2 argumentos. O primeiro argumento vai ser discutido no nosso D1 e o segundo argumento vai ser discutido no nosso D2. Na parte da tese, a gente não vai explicar o argumento, a gente não vai colocar repertório em relação ao argumento na tese da introdução. Na tese, aqui na introdução, a gente vai só dizer quais são os nossos argumentos, que a gente vai discutir depois nos desenvolvimentos, tá bem? E nós temos 3 formas básicas que a gente pode seguir para apresentar nossa tese na nossa redação. Primeira forma é a forma mais conhecida de todas. Se vocês forem ver em diversos cursinhos, como o Lume Ponto, Tática 1000, a Poxa Lulu, dentre outros, vocês vão ver que a forma principal, a única, na verdade, que trabalham é apresentando causa e causa. 2 causas para aquele problema. Tá bem? Vocês vão ver muito esse aqui. Muito, muito, muito mesmo. As redações nota 1000 também tem muitos aqui. Enfim, mas causa e causa é quando a gente seleciona 2 causas, sendo que a primeira causa a gente discute ela no D1 e a segunda causa no D2. Olha, vão se acostumando eu falando D1 e D2. D1, desenvolvimento 1, D2, desenvolvimento 2. Exemplo. Vamos supor que eu fale assim. A falta de lanche escolar é causada devido à irresponsabilidade do Estado e ao descaso social. Primeiramente, a falta de lanche escolar é o meu problema. É o problema que o tema quer abordar. E aí, quando eu falo é causada devido à irresponsabilidade do Estado, essa primeira parte aqui, irresponsabilidade do Estado, é a causa 1. É o meu primeiro argumento em relação àquele problema ali. Tá? Então, nós temos aqui o nosso segundo argumento, que é o descaso social. Tendo esses 2 argumentos definidos na nossa tese da introdução, eu vou discutir sobre eles nos desenvolvimentos. No meu D1, eu vou falar sobre a irresponsabilidade do Estado. No D1, que eu vou dizer que o Estado é irresponsável porque ele não manda recursos suficientes para as escolas, não manda alimentos suficientes e tudo mais. É no desenvolvimento que eu vou falar sobre isso. É no meu D1 que eu vou falar realmente por que o Estado está sendo irresponsável. E também vou colocar repertórios que comprovem que esse argumento é real. E o segundo argumento é o descaso social, que as pessoas não ligam para o que está acontecendo. E eu só vou falar sobre isso no D2. Quando chegar no D2 que eu vou falar, existe o descaso social, em que as pessoas não têm empatia com as crianças que precisam desses alimentos e tudo mais, sabe? Então é só no D2 que realmente eu vou explicar esse argumento. É só no D2 que eu vou colocar repertório para defender esse argumento, tá bem? Então é basicamente dessa forma que a gente vai organizar a nossa redação. Nós vamos ter 2 argumentos. Primeiro argumento, vou discutir no meu D1. Segundo argumento, no meu D2. Tá legal? Isso aqui é um ponto muito inicial e muito principal, assim, em relação à redação. Se a gente não consegue organizar a nossa redação dessa forma, fica mais complicado da gente conseguir entender os próximos conteúdos para frente. Tá legal? E aqui embaixo eu trouxe para vocês 5 modelos de como a gente pode apresentar a tese na introdução. É claro que são modelos, não são fórmulas mágicas que só tu troquei ponto, tá perfeito. Mas é claro que tu tem que adaptar para certas situações. Por exemplo, em relação à concordância nominal, pode ser que em certos momentos dê erro e tu tenha que trocar a palavra da frente, a palavra de trás e tudo mais para a melhor forma possível. Então, isso aqui são esquemas que podem te ajudar. Mas não são as fórmulas mágicas que é isso, pronto, acabou. Mas tem alguns modelos que já podem te ajudar nesse ponto de partida aqui. Dessa forma, essa situação persiste tanto pela causa 1 quanto pela causa 2. Aqui, onde está escrito causa 1, eu vou substituir pela causa 1. E onde está escrito causa 2, vou substituir pela causa 2. No meu caso, aqui onde está escrito causa 1, eu colocaria irresponsabilidade do Estado.
E onde está escrito causa 2, eu colocaria descaso social. Então, ficaria mais ou menos assim. Dessa forma, essa situação persiste tanto pela irresponsabilidade do Estado, quanto, aí aqui, ó, eu trocaria, quanto pelo descaso social, tá? Para ter a concordância nominal aqui. E aqui tem mais 4 modelos. Então, aqui no total, temos 5 modelos que podem te ajudar já nesse ponto de partida para montar a nossa tese da introdução. Segundo, dessa maneira, esse impasse se agrava devido à causa 1 e à causa 2. Terceiro, desse modo, nota-se que há o agravamento dessa problemática por causa da causa 1 e causa 2. Destarte, salienta-se que esse problema é constantemente agravado por conta da causa 1 e da causa 2. Dessarte, ressaltam-se 2 fatores contribuintes para o agravamento desse impasse, causa 1 e causa 2. Esse último aqui foi o modelo que o pessoal mais usou ano passado. Não sei como vai ser com vocês nesse ano. Se vocês... Olha, apertei errado. Se vocês vão utilizar mais esse ou não. Porque esse último aqui, ele não tem o quê? Se bem que o primeiro também não tem. Nem o segundo. Esses dois aqui tem. Aí o pessoal pegava sempre, para eu não repetir muito o que, eu vou usar esse aqui, que eu coloco 2 pontos, não sei o que. Mas fica a critério de vocês escolher qual o melhor para vocês começarem a seguir a partir de agora. Mas não é regra. Se tu quiser montar o teu próprio modelo, fica à vontade. Isso aqui não é regra, é sugestão. Beleza? Segunda forma é colocar... Não, calma, deixa eu voltar, deixa eu perguntar. Deu para entender aqui, colocando 2 causas? Tudo ok. Olha, eu vou sempre estar parando e voltando para ver se é a opinião de vocês, tá? Então, é sempre bom vocês estarem me respondendo. Segundo, causa e consequência. Causa e consequência é uma forma menos conhecida de apresentar 2 causas, mas também é conhecida. É bastante conhecida até. Causa e consequência. Seria eu colocar uma causa no meu D1 e uma consequência no meu D2. Exemplo, vamos supor, a falta de lanche escolar é causada devido à irresponsabilidade do Estado. Isso aqui seria a minha causa, o que pode prejudicar o cronograma alimentar dos estudantes. Essa aqui seria a consequência de ocorrer essa minha causa aqui, tá? Então, quando chegasse no meu D1, eu falaria sobre a irresponsabilidade do Estado. O Estado não está mandando recursos suficientes, tudo mais. Vou colocar repertório que fale um pouquinho sobre isso e tal. E quando chegar no meu D2, eu vou começar. Consequentemente, muitos estudantes estão sendo prejudicados no que se refere ao cronograma alimentar. E aí, quando chegar no meu D2, que eu vou falar sobre a importância desse cronograma para os estudantes, para as pessoas e tudo mais. Tem que se alimentar de 3 em 3 horas, algo assim, né? Que são coisas básicas de biologia. Eu acho que dá para desenrolar um repertório bacana daí. Tá beleza? Então, quando chegasse no meu D2, que eu falaria sobre esta consequência. Seria basicamente assim, tá? A gente vai selecionar uma causa e uma consequência. A causa eu vou discutir no meu D1 e a consequência no meu D2. Por que eu vou colocar a causa no D1 e a consequência no D2 e não ao contrário, consequência no D1 e causa no D2? Porque para a gente poder ter uma consequência, existe uma causa. Por exemplo, quebrou o vidro de uma casa. Por que quebrou o vidro? O vidro não vai quebrar do nada. Pô, quebrou. Não existe. Né? Teve alguma força para poder atingir aquele vidro. Alguém estava chutando bola e bateu naquele vidro e quebrou. Então, a pessoa que chutou bola é a causa daquela consequência. Ou, sei lá, estava dando muito vento. O vento estava muito forte e quebrou. Então, a causa foi o vento. Entende? Então, para poder ter uma consequência, existe uma causa. Então, a gente vai organizar desta forma. Causa e consequência, e não ao contrário, consequência e causa. E aqui embaixo, trouxe os 5 modelos para vocês poderem utilizar causa e consequência. Dessa forma, essa situação persiste devido à causa, a qual pode acarretar em consequência. Dessa maneira, esse impasse se agrava devido à causa, a qual causa a consequência. Desse modo, nota-se que há o agravamento dessa problemática por causa da causa, o qual provoca a consequência.
Destarte, salienta-se que esse problema é constantemente agravado por conta da causa, promovendo, por conseguinte, a consequência. Destarte, ressalta-se a causa como agravante para essa situação, a qual pode produzir a consequência. Então, aqui 5 modelos de causa e consequências para vocês começarem a treinar a partir de agora. Tudo certo, causa e consequência? E nos desenvolvimentos, quais são os tópicos, esqueminhas a ser seguido? A gente vai falar sobre isso na semana que vem, que a gente vai começar sobre desenvolvimento. Agora a gente está na introdução. Então, nós vamos fechar hoje nossa aula sobre tese, falando sobre a apreciação do problema, estou terminando a falar sobre tese, e na próxima semana vamos começar desenvolvimento, e aí que eu vou explicar as partes do desenvolvimento. Então, tudo com calma, tudo com calma. Bora lá. Continuando, importância e causa. Essa aqui é uma forma que é muito pouco falada. Eu, particularmente, não vi nenhum cursinho. Eu me arrisco a dizer isso. Até agora não achei nenhum cursinho que falasse sobre importância e causa. Não achei. Se vocês acharem, podem me mandar mensagem falando, olha, Matheus, achei um cursinho que eu vou até seguir. Porque eu realmente não achei. Porque o pessoal sempre fala sobre causa e poucos causa e consequência. Mas importância e causa, não achei nenhum. Agora talvez tu pergunte, mas Matheus, será que as pessoas não falam porque é errado fazer? Não, a pessoa pode fazer. Tu pode fazer sim, com toda certeza. Inclusive, eu tirei no ano de 2019. Não. Foi, em 2019, eu tirei 920 na redação fazendo importância e causa. Então não é errado fazer. Podem fazer à vontade. Tá? Porque você não vai perder ponto por conta de colocar uma coisa boa. Mas é basicamente o seguinte, a gente vai escolher um aspecto positivo e um aspecto negativo, que também geralmente é chamada dessa forma, aspecto positivo e negativo. No nosso D1 nós vamos discutir sobre a importância de algo, e no D2 vamos colocar a causa de um determinado problema. Exemplo, o lanche escolar é de suma importância para diminuir a taxa de fome entre os mais necessitados. Então, quando eu falo diminuir a taxa de fome entre os mais necessitados, esse aqui é meu argumento positivo, que eu digo por que o lanche escolar é importante, que é para justamente diminuir a taxa de fome entre os mais necessitados. Mas esse direito não é garantido por conta da má distribuição desses alimentos. Então, aqui, quando eu coloco má distribuição, esse aqui seria meu argumento negativo. Meu argumento é a causa do problema. A causa desse direito não está sendo garantido. Tá beleza? Então, quando chegasse no meu D1, eu falaria justamente sobre essa questão da importância desse lanche escolar por conta da diminuição da taxa de fome. E no meu D2, eu começaria, entretanto, esse direito não é garantido por conta da má distribuição desses alimentos. Então, aí eu começaria a dizer que o alimento não é distribuído e tudo mais. Eu vou explicar. Eu falo que muitas escolas não têm acesso a essa merenda escolar e tal. Então, no meu D2 que eu vou dizer quais são os aspectos negativos. Tá, beleza? Aqui embaixo, trouxe mais 5 modelos para vocês usarem para fazerem uma tese no estilo importância e causa. Dessa forma, salienta-se a importância. Aí tu vai dizer aqui qual é a importância. A qual não se efetiva totalmente devido à causa. Dessa maneira, torna-se relevante analisar os aspectos positivos e negativos que englobam essa questão. Também tu pode fazer dessa forma aqui, sem problema nenhum. Outro, desse modo, nota-se que o tema é importante para a importância, o que, entretanto, apresenta falhas por causa da causa. Destarte, evidencia-se que o tema é importante devido à importância, o qual, contudo, não predomina no país por conta da causa. Destarte, ressalta-se o tema como um fato de extrema necessidade na sociedade odierna, mas a causa impede a devida concretização dessa utilidade pública. Esse último ficou muito top. Agora é o seguinte. Onde estiver escrito essas letras maiúsculas, por favor, não esqueçam. A gente vai substituir pelas partes do tema, pelos nossos argumentos e tudo mais. Onde está escrito o tema, tu vai dizer qual é o tema. O lanche escolar. Nota-se que o lanche escolar é importante para
a vida dos cidadãos, dos mais necessitados, por causa disso, disso e disso. Tá? Basicamente, isso. Deu para entender a importância e causa, aspecto positivo e negativo? Sim. Tá. É o seguinte. Esses aqui são as 3 formas de organizar nosso texto. Tá? Eu acho que já deu para entender isso. Que a tese não é só para introdução, não é só para finalizar a introdução. A tese é para a gente realmente organizar todo um texto, porque os desenvolvimentos dependem da tese. Se a gente não colocar a tese na introdução, automaticamente os desenvolvimentos já são prejudicados, porque não vai ter relação entre a introdução e o desenvolvimento. Aqui, bora ver os exemplos que eu trouxe aqui em cima para vocês de tese. Tá? Nesse aqui da educação, do analfabetismo. Desse modo, ressalta-se a ineficácia governamental e a passividade social como fatores contribuintes para a continuidade desse problema atual. Quando eu coloco a ineficácia governamental, essa aqui é a causa do problema, a causa 1 do problema. Tá? Meu primeiro argumento que eu vou discutir no meu D1. Segundo argumento é a passividade social, que eu vou discutir no meu D2. Tá bem? Então, é basicamente isso. Tá? De resumo, na nossa tese da introdução, nós vamos selecionar 2 argumentos. A partir desses 2 argumentos, a gente vai organizar nossa redação. Sendo que o primeiro argumento vai ser discutido no meu D1, o segundo argumento vai ser discutido no meu D2. A gente pode organizar isso de 3 formas possíveis, apresentando 2 causas, uma causa e uma consequência, ou um aspecto positivo e um negativo. Como que a gente seleciona a melhor forma para organizar nosso texto, né? Aqui eu trouxe 3 formas para vocês, mas qual delas eu tenho que usar? Fica a teu critério a partir do tema. Por exemplo, vamos supor que o tema seja positivo. Fale sobre coisas boas. Exemplo, a importância da feira de ciências para a vida dos estudantes. Esse tema é um tema positivo. Não sei se vocês já treinaram esse tema lá na correção. Mas esse é um tema que fala sobre uma coisa boa. Correto? E por conta disso, tu pode, por exemplo, fazer a terceira forma. Tu pode fazer a terceira forma se tu quiser. Colocando um aspecto positivo no D1 e um negativo no D2. Tu pode falar qual é a importância da feira de ciências no teu D1 e dizer no D2 que a feira de ciências não estão ocorrendo por causa da falta de investimento, por exemplo. Poderia ser a causa do problema. Basicamente, isso. Eu poderia, por exemplo, fazer minha redação nesse tema que é positivo, colocando causa e consequência, ou causa e causa. Agora eu faço essa pergunta para vocês. Eu poderia utilizar causa e causa, ou causa e consequência, para fazer uma redação em que o tema é positivo? Eu poderia ou não? Não. A Erika falou que não. A Naine disse que acha que não. Bora lá, o resto. Nem pelo menos um chute. Acho que não. Olha, você pode. Tu pode fazer causa e consequência quando o tema for positivo. No entanto, em alguma parte da tua redação tu tem que falar com a importância da feira de ciências. Porque se tu não falar a importância da feira de ciências na tua redação, automaticamente já tangencia o tema, tá? Tu pode, por exemplo, começar a tua introdução falando qual é a importância da feira de ciências, né, que a gente estudou semana passada, a contextualização da introdução, correto? A gente pode começar a nossa redação, a importância da feira de ciências. A feira de ciências é importante para o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, ponto. Sabe, eu falei qual a importância da feira de ciências. Então, por causa desse período, dessa expressão, dessa frase, eu já não tangencio o tema. Tá? Então, seria uma forma. A segunda forma de fazer um texto que é positivo seria justamente eu seguir dessa forma que eu expliquei para vocês hoje. Eu estruturar minha redação por inteira, importância e causa. Agora, talvez tu me pergunte, Matheus, mas qual é melhor? Eu, particularmente, prefiro que tu faças
importância e causa para temas positivos. E escolhe qualquer uma das duas para temas que são negativos. Causa e consequência ou causa e causa. Fica à vontade. Mas temas que são positivos, eu acredito que seja melhor tu focar, né, fazer dessa forma, do que só começar a contextualização ali, falando qual a importância daquilo. Porque eu acredito que tu vai estar muito mais dentro do tema, se tu fizer dessa forma, do que simplesmente colocar só um períodozinho ali e já pronto, só isso, sabe? Então tu pode fazer dessa forma. Só tome muito cuidado com temas que são positivos, tá? Então preste atenção nessa anotação. Pega teu caderno agora e tu vai notar um negócio muito importante em relação aos temas positivos. Pega um papel e uma caneta, tem que anotar isso em algum canto, porque é muito necessário falar. Tá? Então eu vou ditando e vocês vão anotando. Em relação aos temas que são positivos, em relação aos temas que são positivos, em relação aos temas que são positivos, você deve obrigatoriamente apresentar o porquê daquele tema ser importante. Em relação aos temas que são positivos, você deve obrigatoriamente apresentar o porquê daquele tema ser importante. Ponto. Ademais, nesse tipo de tema, podemos apresentar o recorte temático de importância de duas formas. Aí depois do ponto, né, o ademais, nesse tipo de tema, podemos apresentar o recorte temático de importância de duas formas, dos pontos. Começar a introdução na parte da contextualização, dizendo o porquê do tema ser importante, ou também estruturar a redação no estilo importância e causa. Tá aí, coloquei aí no chat. Peguem isso, copiem no caderno de vocês porque é importante, tá? Em relação aos temas que são positivos, você deve obrigatoriamente apresentar o porquê daquele tema ser importante. Tu não pode ignorar em um tema positivo o fato que o tema ele é positivo. Tu tem que falar o porquê daquele tema é positivo. Tá legal? Se tiver no recorte temático, se tiver na frase temática a palavra importância, tu tem que dizer por que é importante. A importância da freira de ciências, a importância de uma dieta equilibrada, a importância da leitura, a importância da reciclagem, sei lá, qualquer tema que tem importância ali, tu tem que falar por que é importante, porque senão tu vai estar tangenciando, porque é o recorte temático daquele tema. Então, para te estar obedecendo aquele tema e não tangenciar, tu pode fazer de duas formas. Tu pode começar a tua introdução na parte da contextualização, falando qual é a importância daquele tema, né? Ou tu pode organizar a tua redação dessa forma que eu expliquei para vocês hoje. Importância e causa. Fechou? Tudo certo? Ou ficaram com alguma dúvida? Essa pergunta aqui foi pergunta que fizeram semana passada, não foi? Que eu falei, olha, nessa próxima semana que eu vou explicar para vocês como outra forma que a gente pode seguir quando for um tema positivo. Nem lembro quem foi que perguntou.
Tudo certo. Tá, beleza, gente. Hoje a nossa aula foi curta, né? Eu falei rápido hoje. Mas vocês conseguiram, eu acho que, não sei. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, não deixem as perguntas acumularem. Porque, é, porque vai virar uma bola de neve no final. Vai virar uma bola de neve no final. Se tu não estiver entendendo alguma coisa, a gente para e volta. Porque é muito melhor a gente estar em uma aula e tu fazer as perguntas daquela aula naquele momento do que chegar lá em conclusão e tu vem e me faz uma pergunta de introdução. Aí tu me estressa. Porque a gente já tá no finalzinho, aí volta, tem que voltar pro início, tá? Então, bora. Tem perguntas? Bora perguntar agora, enquanto a gente está estudando sobre o assunto, tá? Então, hoje terminamos a introdução, e agora, a partir deste exato momento, eu já posso cobrar uma introdução perfeita de vocês. Eu já posso cobrar as 3 partes da introdução na correção. Então, se eu ver que na tua introdução não tem uma contextualização iniciando a redação, eu já vou cobrar. Ó, eu já expliquei isso. Tem que começar com uma contextualização sempre e tudo mais. Já posso cobrar de ti. Não apresentou o problema na introdução. Já posso cobrar. Eu disse que tem que apresentar um problema na introdução. Se tu não apresentar o problema, o que é que o tema quer propor? Né? Todos os temas estão cobrando um problema. Então, se tu não apresentou o problema, tu nem fez a redação. Tá? Então, sempre apresentar o problema. Tese. Não apresentou a tese, aí lascou-se tudo. Que já cai para menos de 600 pontos automaticamente. Né? Porque não tem como montar um texto sem tese. Eu já posso cobrar. Sempre, sempre, sempre apresenta teus 2 argumentos na tua introdução, para te não perder pontuação de graça na segunda e terceira competência. Tá legal? Gente, fechamos nossa aula de hoje. Foi bem rápida, né? Eu jurando que ia demorar. Foi bem rápida. Não sei se tem alguém assistindo essa aula gravada, mas até mais.